A você que nos acompanha pela TVI, nas suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, estamos aqui para mais um episódio do Essa Gente Grapiúna. Esse espaço que quer colocar em relevo a arte, cultura, a identidade de um povo, de uma gente, da nossa gente, dessa gente grapiúna. E como você já sabe, já acompanha e já aprecia, nós abrimos todos os nossos programas com um tributo à literatura. Com esse jovem, talentoso e grapiúna, ator, poeta, compositor e que também se arrisca como cantor, Gabriel Xavier. Esse é o momento literário do Essa Gente Grapiúna. Se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história, e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista que canta ao povo, suas dores e suas alegrias, seus temores e sua fé. Vigília de José Delmo. E como entrevistado de hoje, eu tenho aqui a honra de receber uma personalidade que sua história se confunde com a história da nossa cidade, no campo da informação, no campo do conhecimento e no campo da cultura. E como é uma figura que eu dizia a ele aqui em off, que para conversar com ele nós levaríamos dias e semanas, porque é repertório e conteúdo para dar e vender, e nós vamos fazer um recorte possível, que é aquele que mais se aproxima da identidade do nosso programa, que é falar de cultura. Ele que durante anos se dedicou a promover aquele que foi o maior evento cultural do interior da Bahia, que é o Troféu Jupará, mas que também trabalha diversificando o componente artístico através da Rádio Morena, através do jornal A Região, contando a história a partir de um olhar crítico, reflexivo. Eu estou falando de Marcel Leal, que está aqui conosco e a quem eu agradeço penhoradamente a presença. É o meu. Esse negócio de precisar de dias e meses é porque eu falo muito. Mas porque também tem muito conteúdo e repertório. A gente só transborda aquilo do qual estamos cheios, né? Isso é verdade. Então, assim, Marcel, aqui nós temos nessa conversa leve, você que é um entrevistador com muito mais experiência que eu, sabe disso, essa conversa, ela não quer resumir a biografia do nosso convidado. Então, eu queria te ouvir. Quem é Marcel Leal, ele por ele? Cara apaixonado por música desde criancinha, né? Apaixonado pelos artistas regionais, porque eu convivi com eles muito, a vida toda, né? Fui colega de Nivaldo, da banda Fase. Então, assim, eu tô no meio cultural desde que eu nasci, né? Meu pai adorava artes plásticas, meu pai adorava música. Então, eu sou isso, eu sou um cara apaixonado pela vida, mas com nenhum problema com a morte. Para mim é só mudança de endereço, não vejo nenhum problema na morte. Acho até engraçado quando as pessoas ficam com medo de tocar no assunto, porque a gente, no dia que a gente nasce, a gente está caminhando para isso. Mas assim, eu sou um cara apaixonado pela vida, por viagem, por comida, adoro comer. Por café. Café, sem dúvida, bacon, bolos, manga, adoro manga. Mas assim, a minha vida sem arte, sem música, não seria vida. Quando eu tô num dia ruim, quando tá cheio de problema, eu boto uma música, resolveu tudo. Harmoniza o espírito, né, Marcel? Eu sou movido à música. Harmoniza o espírito. Marcel, e o Mesa para Dois? Esse programa consolidado, esse espaço. Mesa para Dois quase não acontece. Porque o pessoal me cobrava um programa de entrevista. E eu sempre achei entrevista um troço chato. Porque você vem com a lista de perguntas e você segue aquele roteiro. Eu não quero fazer isso. Então, eu resistia. Um dia, assistindo o Jô Soares, eu pensei, mas por que eu não faço igual o Jô Soares? Porque ele faz um bate-papo. Exato. Ele não faz uma entrevista. Mas isso quando é amigo dele, né? Da gente que ele conhece. Falei, eu vou fazer bate-papo e só vou levar gente interessante. Perfeito. As que eu conheço e as que eu não conheço, mas vai ter que ser interessante. E aí eu me dediquei a um probleminha, porque eu não sou um cara fácil de começar uma conversa. Sou meio tímido para isso. Geralmente alguém começa a conversa. Mas nem parece que você é tão tímido assim. Mas geralmente estou com gente que eu não conheço, assim, prefiro que outra pessoa inicie a conversa.
Então eu segui um conselho que Dado Schneider, que é um grande palestrante, amigo meu, trouxe para dar palestra de marketing aqui em Itabuna várias vezes. Uma vez eu fui dar palestra nos Estados Unidos e falei para Dado, eu não sou palestrante, estou dando palestra para um público top de rádio de lá. Como é que eu faço, cara? Não sei o que eu vou fazer lá, eu vou me borrar todo. Aí ele falou, não, mas você só precisa se preocupar em duas coisas. Primeiro, quebrar o gelo assim que você chegar. E segundo, assim que as pessoas se distraírem, você muda de assunto no meio da frase, nem termine a frase. Muda de assunto. Aí eu segui isso, deu certo, e eu faço muito isso no programa desse negócio de quebrar o gelo. Eu sempre fiz isso com artista famoso, com artista nacional. Um pouco pela timidez também. Porque ou quebra o gelo e fica uma conversa ótima, ou não quebra, a pessoa se irrita e eu não perco tempo com ela pode ir embora cedo e pra mim tá bom. Mas eu nunca encontrei um artista nacional que não fosse gente simples, gente boa e bom papo, né? E a Adriana Calcanhoto, a produtora dela acabou de me apresentar, eu perguntei, você tem problema de manter peso quando você tá em turnê? Aí ela, rapaz, eu tenho, que eu fico comendo besteira, não sei o quê. Então, eu faço esse mesmo esquema no Mesa para Dois. Entendi. É o que me dá conforto de começar a conversa, né? E, às vezes eu começo a conversa pelo assunto mesmo, mas de repente eu viro e pergunto, você brincava onde quando era criança? E de quê? Desarma completamente a pessoa e a coisa flui muito boa. E é interessante saber como era a infância de pessoas que você normalmente você não perguntaria isso. Não teria menor espaço naquele momento. E aqui você acaba de ver um neófito no mundo da entrevista sendo orientado por uma referência. Então aqui passou de uma entrevista para uma aula. Então agora eu vou olhar aqui para Marcelo Leal e vou dizer, você continue. Cada pessoa fez seu jeito. Cada programa, o entrevistador, não vou nem chamar de entrevistador, o host. Cada host tem uma personalidade própria, né? Eu recomendo que ninguém nunca procure imitar ninguém. Não, claro. Entendeu? Seja natural, porque aí flui legal a conversa, né? Assim, até chegar ao troféu do Pará. Óbvio, você já narra que desde sempre você teve esse contato com as artes, as influências do seu pai. Sabe que o troféu é uma peça de um projeto maior. E é isso que eu queria que você contasse para mim e para o público, porque eu não acompanhei essa criação. O público conhece mais o Troféu Jupará. O Troféu Jupará é um item dentro de um projeto. Porque eu sempre me irritava com a falta de reconhecimento dos talentos daqui. Eu ia ver o Fase tocando e falava, como é que essa banda não tem um reconhecimento na própria cidade? Tudo bem, o pessoal diz, não, eu gosto do Fase e tal. Mas falar assim, o Fase vai tocar aqui, o ingresso é R$50, ninguém vai. Ô Marcelo, eu vou até interromper para lhe perguntar, usando uma frase conhecida pela voz de Cazuza. Você vê um museu de grandes novidades? Não, eu vejo novidade o tempo todo. Algumas são recicladas. No caso da cultura regional e desse desprestígio por parte do poder público, a gente continua repetindo esses mesmos... No caso da cultura regional, o que nós temos é marasmo completo. Itabuna, até o início desse século, era uma cidade efervescente de cultura. O Troféu Jupará só era possível porque eu tinha 400, 500 concorrentes. São 400, 500 pessoas fazendo cultura. Hoje tem 0. Peça de teatro, eu tinha em média 100 peças concorrendo. Geralmente tinha 100 adulto e 30 ou 40 peças infantis. Hoje tem 0. E não dá para usar a pandemia como desculpa, porque de 2000 a 2019 tinha só a Paixão de Cristo. E esporadicamente mais 1 ou 2 peças. Então se parou de fazer cultura em Itabuna. Boa parte da culpa, grande parte da culpa é do poder público, porque o poder público, a função dele é dar as condições para as pessoas fazerem cultura. Fomento. E o poder público não fez isso. E continua sem fazer. Você tem, por exemplo, a omissão do governo do estado mantendo fechado há 9 anos o Centro de Cultura, que era usado para aulas, que era usado para shows, que era usado para teatro. Um centro difusor e aglutinador. Aí o pessoal fala, mas tem o Teatro Candia Dória. Não supre de jeito nenhum a função que o Centro de Cultura
tinha, primeiro porque ele está no centro, é acessível a todo mundo. O Candeandori é lá no fim do mundo. E segundo, porque agora o Candeandori está com as suas dependências sendo utilizado como sede da FIC, com a sede da FIC crescendo samambaia na porta, porque não se cuida do exatamente. usuário. E aí, assim, a prefeitura não fomenta a cultura, não tem uma política de cultura. A última tentativa de política que eu vi foi com o Roberto José, quando ele lançou a Felita, Sim, de fato. que tinha que ter dado continuidade, Independente da mudança do juiz. porque demora para pegar uma feira literária, não é da noite para o dia. Mas hoje, por exemplo, naquela época, a Bahia só tinha feira literária em Salvador. Hoje tem 8, 10 cidades fazendo feira literária. Exato. Entendeu? Anagé, Mucugê, muitos lugares. E com sucesso. E se nós estivéssemos naquela toada de manutenção, já não Hoje nós teríamos a segunda feira do estado. Exato. Perfeito. Até pelo potencial que nós temos de escritores aqui, que é enorme. Nós temos uma quantidade de escritores talentosos aqui imensa. Né? Então não tem política municipal, não tem política estadual. E o governo o PT geralmente fazer cultura para ele fazer evento de minoria e fazer festa grande. Fazer carnaval não é cultura. Fazer São João, ainda mais misturando ritmos que tem nada a ver com São João, também não é cultura. Entendeu? Então a gente não tem um plano, uma política cultural, nem no estado, nem no município. E aí os artistas foram deixando de fazer. A dificuldade de empreender na área, os custos, né? Você não tem um teatro para ensaiar, você não faz peça. Você não tem onde guardar as coisas da peça, você não faz peça. Você não tem onde expor quadro, você não faz exposição. Você não tem palco, você não faz show. E infelizmente Itabuna, que era, para mim, uma cidade com mais cultura por metro quadrado que qualquer outra do Brasil, hoje é uma cidade sem personalidade, sem cultura. E como é que você está vendo esse movimento atual dos artistas? Surgiu na cidade um coletivo chamado Pensamento Manifesto, que tensionou o Conselho Municipal de Políticas Culturais, e a partir daí já houveram atos públicos, estão preparando... Tem um pessoal se mexendo, né? Eu estava conversando essa semana com o Lula Palmeira, que é um deles. Lula é um cara experiente, tem 500 anos atuando na cultura. E a gente vai fazer um Mesa para Dois na próxima quarta-feira, justamente para discutir o papel da FIC, especificamente para isso. Porque a FIC é uma fundação de fomento cultural, de apoio à cultura. E ela virou produtora. A Funarte não produz nada, a Fundação do Estado não produz nada, porque a função delas não é essa. A FIC substituiu a Secretaria de Cultura. Sim. E o papel da Secretaria de Cultura, assim como da FIC, é criar condições para os artistas fazerem cultura. Então, por exemplo, se a cidade quer fazer o Itapedro, a cidade tem que dizer como ela quer o Itapedro. Eu quero misturando brega com forró, com sertanejo, com isso, com aquilo. Quero com palco grande, quero com isso, quero com aquilo. Transformar isso no edital, e quem ganhar o edital é que vai produzir. Perfeito. Entendeu? Então, um dos pontos que a gente vai discutir é isso. A FIC está produzindo, ela está concorrendo com quem ela tinha que fomentar, com quem ela tinha que desenvolver. É ridícula a situação, né? E fora isso, tem questões, por exemplo, do aproveitamento de artistas grapiúnas. No Itapedro, por exemplo, a prefeitura disse que botou 30% de artistas locais. Não botou, porque ela faz a conta pegando a verba só dos cachês. Acontece que a lei diz que é para pegar o total da verba, e desse total de verba, tirar 30% para contratar artistas regionais. E eu até diria, Marcel, que recentemente houve um card de publicação dizendo que foram 7 atrações nacionais e 22 atrações locais. Mas quando você vai ver a proporcionalidade do valor investido, os 70 e poucos mil que foram aplicados... Mas tem um detalhe também. Realmente inferior. Mas tem um detalhe também. Ele está considerando local, por exemplo, o Trio da Ruana. É lá de Bicaraí. Não é local. É um argumento que é de uma fragilidade. Não é local. Né? Ele está pegando artistas, geralmente bregas, de cidades em volta e considerando como itapunense. Não é. E, por exemplo, ficaram fora da festa 2 bandas de forró de altíssima qualidade. Originais de forró e forró do Caruá. Perfeitamente.
Forró do Caruá tem um trabalho a nível nacional. Exato. Ficou fora. Então, assim, é um argumento que... Assim, Porque você tem distorções que não dá para explicar a não ser colocando uma suspeita. Porque, por exemplo, Cacau com Leite e Lordão, cada um recebeu 40 mil de cachê. São 2 bandas. Trio da Ruana recebeu 80 mil. Não faz sentido, em lugar nenhum. Desproporcionalidade, já que a referência é artista regional. Pois é. Então, assim, isso faz parte da distorção da FIC estar produzindo. Porque se fosse um edital, você não teria esse tipo de coisa. Perfeito. E sem contar que há também uma negligência com relação à legislação, que não é desse governo apenas, mas não é o Firmino Rocha, por exemplo. Tem que deixar claro que não é desse governo, não. Exato. Eu estou falando nesse século inteiro. Sim. Esse problema vem nesse século inteiro. Não é agora, não. O Festival Firmino Rocha está na lei, né? Está na lei. Está na lei e não... Está na lei, mas não está na lei. É. E você tem coisas, por exemplo, que aí é função do município de brigar, mesmo que a população não queira. Por exemplo, estamos no mês de Jorge Amado, nascido em Ferradas. Quem está comemorando Jorge Amado é Ilhéus. E Ilhéus tem uma programação de mês inteiro para Jorge Amado. E é uma cidade onde Jorge Amado morou há alguns anos. Itabuna, onde ele nasceu, sequer citou o nome dele em agosto. Difícil. Aí uns dizem, mas Jorge Amado falava mais de Ilhéus. Tá cheio de livros de Jorge Amado falando de Itabuna. Quem diz um negócio desse não leu Jorge Amado. E eu vi um recado que Jorge Amado mandou para meu pai publicar no Jornal Região, que eles se conheciam, se davam e tal. Jorge Amado vinha muito em Itabuna. Ele tinha vários amigos aqui, Hélio Nunes, meu pai e outros caras. E Tem o Padilha. E Jorge uma vez fez um bilhete, mandou para meu pai fotografar e publicar no jornal, dizendo que era besteira esse negócio dele não reconhecer que nasceu em Itabuna, que ele nasceu em Itabuna, em Ferradas, e que tinha orgulho de ser de Itabuna. Tem um poeta chamado Antônio Vieira, pronto. Homônimo do grande padre. Ele diz assim, que bom seria que nos livros escolares figurassem o nome dos poetas populares. Por que eu me lembrei disso? Porque você falou de homens ilustres, e eu quero lhe perguntar, quanta falta faz homens como Manuel Leal, Thelmo Padilha? Muita falta. Porque, por exemplo, meu pai se juntou com Hélio Pólvora para fazer uma completa loucura em Itabuna. Os dois lançaram um jornal literário. Você imagina? Imagine um negócio desse. Lógico que não se sustentou, mas os dois tiveram essa ousadia de lançar um jornal literário, né? E são 2 caras que sempre atuaram com jornalismo, mas com um olhar cultural. Hélio como escritor, meu pai como fomentador. Meu pai cansou de apoiar todos os tipos de arte e cultura. Adorava comprar quadros de gente desconhecida. Ele adorava descobrir artistas desconhecidos. Entendeu? O Lordão sempre teve apoio de meu pai, as bandas todas daqui, né? Então, assim, são pessoas que tinham uma ousadia de dizer, não, peraí, como é que é? Não, vou lá brigar para botar essa banda no Itapedro. Perfeitamente. Olha, eu me lembro aqui, você falando, eu estou escrevendo o livro de memórias de um personagem, eu vou lhe perguntar sobre ele, mas conecta isso que você acabou de falar, eu posso dar esse testemunho, porque na minha casa estão os cartazes das peças de Aldo Bastos, desde das infantis às peças adultas. E Aldo sempre disse que ele fazia as peças infantis, com elas arrecadava, porque tinha público escolar, para investir na peça do adulto, porque não tinha tanto público e não se mantinha se não tivesse essa iluminação. Mas aí o que eu te digo? Sempre, em cada um desses cartazes, tinha a marca de A Região. Sempre. Aldo, a gente sempre apoiou Aldo. E Aldo, você tem que perguntar a ele a história da peça do diretor italiano. Todos estão nus, o nome da peça. Foi a única peça de Aldo para adulto que deu público. Porque não era de Aldo, era de um diretor italiano. Síndrome de vira-lata que nós temos. Nós temos essa síndrome de vira-lata. O Cacau com Leite, quando ele começou, ele ficava tocando em bares aqui e ali. E eu comecei, na época, com o Filemão Carvalho e com o Ari PB.
Falei, vocês precisam sumir daqui durante vários meses e quando voltar, só aceitar tocar em palco. Senão vocês vão ficar sendo banda de barzinho o resto da vida. Aí eles passaram 1 ano fora. E quando voltaram, a partir daí só se apresentavam em palco. E mesmo assim, se você trouxer o Cacau com Leite e uma banda bem ruim de forró do Piauí, o cara vai pagar a banda do Piauí e não vai querer pagar para ver ali porque é daqui. Essa é uma violência que eu acho que Isso ainda existe até hoje. tantos talentos nós temos. E vamos falar do nosso amigo em comum, nosso Aldo Bastos, porque a história dele, assim como de Chica de Cidra, assim como o Marcelo Gana, que entrevistamos recentemente aqui, no dia de hoje que estamos gravando essa entrevista, o Marcelo Gana acabou de sair daqui. Esses personagens, você é um privilegiado, porque você acompanhou a carreira desses... Eu sempre me senti privilegiado em várias coisas. Essa é uma delas. Me conta como foi conviver. Inclusive, Aldo e Chica tiveram que virar o concurso no Troféu Jupará, porque só eles ganhavam. Quando chegou lá pelo 8º Troféu Jupará, eu conversei com eles e falei, vocês vão ser ao concurso, porque senão ninguém mais ganha. Aí eu lembro muito que Chica falou, não, rapaz, não estava lembrando disso, você tá certo, a gente tem que abrir espaço para os novos mesmo. No ano seguinte, a filha dela ganhou. Ficou em casa. Ficou em casa. Eu fiz a conta. E Aldo a mesma coisa, porque Aldo é um gigante. Como é que você vai competir com Aldo Bastos? Não dá, entendeu? Valdirene Borges é outra, pintora. Valdirene ganhava. Eu falei, Valdirene, você vai ter que ser ao concurso, porque senão não vai. Né? Nós estamos gravando esse programa no dia 3 de agosto e ontem, 2 de agosto, o Valdirene tomou assento na Agrau, a Academia Agripiuna em Letras e Artes, e agora expandiu, né, para compor artistas de outras linguagens. Falar em Valdirene, vou contar uma história, não vou contar o nome do santo, porque é meu amigo. Mas olha só o que é a visão do itabunense para os artistas talentosos que ele tem e não reconhece. Valdirene foi convidada para fazer uma exposição solo em Maceió. Aliás, não, em Aracaju. Uma exposição solo, uma galeria importante de Aracaju. Se virou, conseguiu dinheiro de passagem, hospedagem os caras iam dar lá, tal, etc. Ficou faltando dinheiro para fazer um folderzinho, um folder e tal, para levar. Aí nós fomos nesse amigo meu, que era dono de uma grande empresa, pedir um patrocínio. Expliquei para ele, é um evento importante, é uma exposição solo. Exposição solo é prestígio, tal, etc. Não, eu vou ajudar, claro, sem problema. Ô, não sei quem, Rafael, faz um vale aí de R$10 aqui para... Nossa. A minha vontade era recusar na hora. Eu me segurei muito. A minha vontade de falar um monte de coisa para ele. Eu me segurei, peguei os R$10, entreguei a Valdirene. Falei, bora, Valdirene, a gente vai ali. No fim a gente conseguiu, o outro se fez. Mas não é uma coisa isolada, entendeu, Rafael? Isso não é um negócio isolado, isso é um negócio geral. O Troféu Jupará, eu só fiz graças a Nestlé e Águia Branca. Porque conversando com o diretor de um e de outra, quando eu falei do projeto, os caras ficaram loucos. Falou, como é que a gente faz? Eu falei, preciso de dinheiro. A Nestlé, para você ter uma ideia, Júlio Kaiser, que era o diretor aqui, ele era um diretor de fábrica da Nestlé. Ele não tinha verba de marketing. Perfeitamente. Ele falou, mas eu vou passar para você uma verba de manutenção de máquina que sobrou e vou defender isso lá depois com a Nestlé. Defendeu tão bem que a Nestlé passou 7 anos patrocinando. A Águia Branca passou 10, aí parou porque saiu de Itabuna, mas no último Jupará, que eu liguei para eles, que eu falei, eu quero fazer uma homenagem a vocês, eu quero que a diretoria venha para ser homenageada. Aí eles falaram, então a gente vai querer também ajudar. Falei, ótimo, então volte a ser patrocinador. Aí você me dá a oportunidade de dizer, você empresário que acompanha, nós fizemos a crítica aqui a políticas públicas e perceba que não tem direcionamento político partidário, mas é de gestões que não, é várias gestões de vários partidos. Mas para você perceber, empresário, a sua importância também. Nós sabemos que o momento econômico não é dos mais favoráveis, mas o espaço para o investimento em políticas culturais, em patrocínios, é fundamental para que a gente consiga manter os projetos em andamento. Muitos projetos que estão acontecendo, outros tantos que dependem do recurso para ser colocados em prática, e o papel do empresário nesse contexto também é muito importante. O empresário precisa entender que o patrocínio de um evento cultural
é um marketing mais valioso do que você botar uma propaganda em algum lugar. Porque é um marketing que a pessoa reconhece que você está ajudando a cultura. É diferente de você dizer, compre meu produto porque ele é porreta. Perfeitamente. O cara olha para você e fala, rapaz, o cara está ajudando a cultura. É outra visão, é outra coisa. E toda uma comunidade artística, né, que reconhecendo esse papel pode estar ao lado da sua marca, ao lado da sua empresa. Marcel, nosso programa é de 30 minutos, ele já está indo embora. A gente já fazia uns 30. Uns 30 programas. Acho que nós podemos fazer uma série, Marcelo Leal, não é essa gente Grapiúna. Mas Não, mas para falar de cultura tem que fazer um caminhão de programas. Eu queria que você, nesses últimos minutos que nos faltam, me dissesse sobre a relação do público com o Troféu Jupará. Porque ele foi abraçado pelo Rapaz, a coisa mais impressionante que eu vi foi justamente o público que votava no Jupará. Primeiro, como ele abraçou o projeto. Porque eu dei para o público o poder que era de júri. Porque todo júri que você montar, ele vai ter um viés. Mesmo que você não queira montar com viés, inconscientemente você vai montar com viés. Então, nunca vai bater com a opinião do público, como vários que tentaram, nunca bateu. E para mim, quem tem que julgar a cultura é quem consome a cultura, que é o público. E aí as pessoas me falavam o seguinte, principalmente alguns artistas. Mas eu nunca vou ser votado porque meu trabalho é sofisticado e o público não vai votar em mim, só vai votar em coisa populazona. Nunca aconteceu em 15 anos de Jupará de um populazão ganhar nada. Todos que ganharam eram um trabalho de qualidade, sofisticados. Todos. Fica a lição, não subestime a percepção do povo. Um exemplo bom é Hilário Lima. Hilário Lima, ele tinha uma música linda, mas lenta e melancólica. O Troféu Jupará foi logo depois do verão. Você não espera que uma música lenta, melancólica vá ganhar um Troféu Jupará depois do verão. Você espera um troço pra cima. Pois Hilário ganhou. Perfeitamente. Com essa música. Que o público... E outra coisa, o público fazia exatamente o que eu pedia para ele. Que eu pedia, não vote em nada que você está ouvindo hoje. Vote no que foi melhor no ano passado. Perfeito. E teve vários casos de artistas que ganharam, que estavam em baixa na época do troféu, mas que estavam em alta no ano anterior e os caras votaram nele. É um reconhecimento daquele período Então, de referência. O público, para mim, foi perfeito. Soube julgar, soube analisar, parou para analisar, entendeu? E nunca entrou na coisa fácil de, vou votar porque é meu vizinho, vou votar porque conheço. De mobilização de artista tendencioso. Nada, nunca aconteceu. E todos que ganharam tinham um nível de qualidade excelente. Qual foi a maior alegria que você teve com o Troféu Jupará? Rapaz, a maior alegria que eu tive com o Jupará não foi com nenhum dos artistas que ganharam. Foi uma coisa que eu fazia em cada Jupará, que era homenagear 3 pessoas fora de votação. E eu procurava pessoas que mereciam ser destacadas, mas não eram lembradas. Então, por exemplo, Walter Moreira, um dos maiores pintores que Itabuna teve. Filemon Carvalho, fundou o Lordão, fundou o Veracruz, fundou tudo. Ajudou o Lorde Mirim, que virou fase. E uma coisa que todos dois falaram, me chocou. Todos dois, no dia de receber o troféu, falaram, Marcel, essa é a primeira vez na minha vida que eu sou reconhecido. Filemon ainda novo, mas Walter Moreira tinha mais de 80 anos. E o cara falar isso... Realmente. Então, o que mais me gratificou foram esses troféus especiais para essas pessoas. Ou para pessoas, por exemplo, que tiveram importância e na área cultural de Itabuna as pessoas não perceberam, como Milton Mendes, que era produtor, né? E as pessoas às vezes não enxergam. E é com esse espírito de reconhecimento que nós vamos aqui encerrar o nosso programa, mas eu vou convidar Marcel para apresentar comigo os itens que estão aqui hoje na nossa gamela cultural. Então, peraí, que eu vou escolher o de Mestre Ciro. Tá certo, então apresenta para o nosso... Porque Ciro de Matos, ele conhecia muito meu pai, estudava muito meu pai, e eu nunca tive contato nenhum com o Ciro. Mas resolvi entrevistar ele esse ano. E, rapaz,
foi um bate-papo tão legal legal. com o Ciro. Então, o livro que nós temos hoje aqui é o Poemas de Terreiro e Orixás, de Ciro de Matos. Nós temos também Zélia Posidônio e Demóstenes Almeida. Esse livro tem Zélia. um recurso bem interessante. Ganhou o Jupará de atriz. Zélia, premiado pelo Jupará de atriz. Então, Poemas não dormem. E aí você vai vê-lo de duas formas, porque uma parte do livro é de Zélia, outra é de Demóstenes. E aqui temos literatura infanto-juvenil. Infantil e É aqui infanto-juvenil. Pepe, o Bicho Preguiça. Mônica Nayara. Rainha, com ilustrações da Nayara Gramacho. Aí, ó. E Dois, né? Renata Poeta, Na Casa das Rimas. Então hoje nós tivemos aqui um mix de literatura, Bacana. de poesia e literatura infantil e infanto-juvenil. Esse foi o Essa Gente Grapiúna. Nós lhe esperamos no próximo sábado, às 18h30, aqui na TVI.